Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que ainda lhe resta na carne, já não viva segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Basta o tempo passado para terdes realizado a vontade dos gentios, vivendo em dissoluções, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e cultos ilícitos aos ídolos. Eles se admiram de que não corrais com eles para o mesmo excesso de devassidão, e por isso vos insultam. Mas eles prestarão contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois foi por isso também que o Evangelho foi anunciado aos mortos, para que, embora julgados na carne, segundo os homens, vivam segundo Deus no Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede prudentes e vigilantes nas orações. Antes de tudo, conservai entre vós uma caridade constante, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um, conforme recebeu um dom, colocai-o a serviço uns dos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem transmite palavras de Deus. Se alguém exerce o ministério, exerça-o pela força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não vos admireis com o fogo ardente que surge entre vós para vos provar, como se algo estranho vos acontecesse. Mas alegrai-vos na medida em que participais dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se sois insultados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vós. Nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete nos assuntos alheios. Mas, se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por carregar este nome. Pois chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerão o ímpio e o pecador? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiem suas almas ao fiel Criador, perseverando na prática do bem. Comentário patrístico selecionado, São Beda o Venerável. Obra comentário sobre as epístolas católicas, sobre Cristo sofreu na carne. Armai-vos do mesmo pensamento. São Beda explica que o apóstolo convida os cristãos a assumirem interiormente a disposição espiritual de Cristo crucificado. Segundo ele, open quote, quem aprende a sofrer por Cristo abandona o domínio do pecado, porque a alma já não busca os prazeres da carne, mas a vontade de Deus. Close quote. Beda ensina que o sofrimento suportado com paciência purifica a alma e rompe o apego às paixões desordenadas. Não significa que o homem se torne impecável nesta vida, mas que inicia uma verdadeira mortificação interior. Ele relaciona essa passagem ao combate espiritual dos mártires e também ao combate escondido dos cristãos comuns. Resistir às paixões, suportar perseguições, perseverar na oração, permanecer fiel em meio ao desprezo do mundo. Sobre o fim de todas as coisas está próximo. Aqui São Beda afirma algo muito importante para a espiritualidade cristã. Open quote. Toda a vida presente é breve diante da eternidade. Close quote. Por isso São Pedro exorta prudência, vigilância, sobriedade, oração contínua. Beda observa que a proximidade do fim não deve produzir medo desordenado, mas vigilância espiritual. Ele diz que o cristão deve viver como peregrino, sem apego excessivo ao mundo, atento ao juízo, esperando a manifestação de Cristo. Essa interpretação influenciou profundamente a espiritualidade monástica medieval. Sobre a caridade cobre uma multidão de pecados, 1 Pedro 4:8. Neste ponto, São Beda segue claramente a tradição de Santo Agostinho.
Ele explica que a caridade extingue o ódio, reconcilia os irmãos, conduz ao perdão, imita a misericórdia de Deus. Mas ele alerta: a caridade não autoriza o pecado. Ela cura as feridas produzidas pelo pecado através do perdão, da penitência, das obras de misericórdia, da união fraterna. Segundo Beda, open quote, nada torna o homem tão semelhante a Deus quanto o amor sincero ao próximo. Close quote. Se sois insultados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois. Pedi 4:14. Este é um dos trechos mais fortes do comentário. São Beda afirma que os sofrimentos suportados por causa de Cristo são sinal da presença do Espírito Santo. Ele escreve que os perseguidores enxergam vergonha, Deus enxerga glória. Por isso os mártires iam para o sofrimento com alegria interior. Beda recorda que os apóstolos foram humilhados pelos homens, mas honrados diante dos anjos. Aqui aparece uma das ideias centrais da patrística. O cristão participa da paixão de Cristo para participar também de sua glória. Sobre se o justo dificilmente se salva. São Beda interpreta esta passagem com grande equilíbrio espiritual. Ele rejeita o desespero e também a falsa segurança. Segundo ele, São Pedro deseja despertar temor santo, perseverança, humildade. O justo salva-se com dificuldade, não porque a graça de Deus seja insuficiente, mas porque o combate espiritual é real, as tentações são constantes, a perseverança exige vigilância até o fim. São Beda diz: ninguém deve confiar em si mesmo enquanto peregrina. Essa interpretação tornou-se clássica na espiritualidade medieval e influenciou profundamente a tradição ascética cristã. Síntese patrística do capítulo. Para São Beda, todo o capítulo 4 da primeira carta de Pedro possui um eixo central. O cristão deve unir-se aos sofrimentos de Cristo para participar de sua glória eterna. Essa união acontece na mortificação dos pecados, na paciência diante das provações, na caridade, na oração, na perseverança e na esperança do juízo de Deus. O sofrimento, portanto, não é visto apenas como dor, mas como purificação, testemunho, participação na cruz, preparação para a vida eterna. Autor São Beda, o Venerável. Monge beneditino inglês, nascido por volta do ano 673. É considerado doutor da Igreja e um dos maiores estudiosos cristãos da Alta Idade Média. Obra: Comentário sobre as Epístolas Católicas. Em latim, Expositio super Epístolas Católicas. Trata-se de uma obra em que São Beda comenta a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro, a primeira, segunda e terceira carta de João e a carta de Judas. Seu método combina interpretação literal, aplicação moral, espiritualidade monástica e a tradição patrística anterior. Este trecho possui grande força meditativa quando lido lentamente. O cristão participa dos sofrimentos de Cristo para participar também de sua glória. Nada torna o homem tão semelhante a Deus quanto o amor sincero ao próximo. Ninguém deve confiar em si mesmo enquanto peregrina neste mundo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.